Olá, esta é a aula número 4, resolvendo questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, aí para o concurso da Guarda Municipal de São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo. É, Nessa aula resolveremos questões abordando os artigos 225 ao 244b, que foram pedidos no edital da Banca Vunesp para esse concurso. Essa é a aula final, onde a gente está resolvendo questões, abordando os assuntos, tá? A gente está realizando o estudo ativo dos artigos que foram pedidos no edital, aí envolvendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí depois, pessoal, eu farei também uma questão resolvendo questões aplicadas pela própria Banca Vunesp, tá? Para que você resolva questões nos mesmos moldes, aí que você encontrará no dia da sua prova. Primeiro eu estou resolvendo questões abordando os assuntos, né? Os artigos que foram pedidos, aplicando o estudo ativo. E depois a gente resolve questões, depois de ter aprendido todos os artigos, a gente resolve questões que foram pedidas lá no edital da banca, pela própria banca, né? E aí, antes de passarmos diretamente para a resolução das questões, eu quero deixar aqui a dica de apostila para esse concurso, né? Eu já citei nas outras aulas. Essa é uma apostila que foi cuidadosamente elaborada, é uma apostila de questões e traz questões de cada disciplina que foi pedida no edital aí da prova objetiva, como língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e atualidades, noções de informática e também de conhecimentos específicos. Essa apostila traz questões comentadas e também gabaritadas, onde eu explico, né, o porquê que cada alternativa está certa ou errada, e dessa forma você estuda de forma ativa, como a gente está fazendo aqui nas aulas, né, aprendendo mais do que só vendo a teoria. São 200 questões, pessoal, cuidadosamente selecionadas, conforme o que foi pedido no edital. Essa apostila está disponível no formato digital em PDF. E o link para que você possa adquirir essa apostila está no fixado, pessoal, no primeiro comentário desse vídeo. Eu vou deixar o link fixado, é só você clicar e adquirir esse pacote de questões aí. A maioria das questões foram aplicadas pela própria Banca Vunesp aí, em provas para o cargo de guarda municipal, então você já vai se acostumando em como a Banca Vunesp cobre esse assunto em prova de concurso. E aí, dado esse recado, aqui agora a gente passa para a resolução das questões. Essa questão número 1 é uma questão aqui abordando os artigos, né, que foram pedidos aí, e diz que qual é a pena prevista para quem submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Então, submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento, criança ou adolescente sob a sua guarda, né? A letra A diz que a pena nesse caso vai ser de multa de 3 a 20 salários, 20 salários de referência. Letra B, detenção de 6 meses a 2 anos. Letra C, reclusão de 1 a 5 anos. Letra D, detenção de 2 a 4 anos. E letra E, reclusão de 4 a 8 anos. Para a gente verificar, pessoal, qual que é a pena para esse caso aqui de submeter criança ou adolescente sob a sua autoridade, sob a sua guarda, né, ou vigilância, a uma situação que lhe cause vexame ou constrangimento, qual que é a pena para esse caso? A gente vai lá diretamente na letra da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aqui a gente está no artigo 232, né, na parte que fala dos crimes em espécie, tá? Cada crime elenca os crimes e aí traz uma pena para aquele crime. O artigo 232 diz que submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento é um crime cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, submeter a criança uma criança ou adolescente sob a sua guarda a vexame ou constrangimento, pessoal, significa expor, né, a criança ou adolescente a situações que lhe façam sentir humilhado, envergonhado, né, ou que lhe cause sofrimento emocional e psicológico. Esse comportamento é considerado uma forma de abuso psicológico e pode ter consequências legais e sociais. E aí, nesse caso de causar vexame ou constrangimento, a pena vai ser de 6 meses a 2 anos. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra B, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Passamos para a questão número 2, diz que o artigo 227 estabelece que os crimes definidos no capítulo
são de: letra A, ação privada; letra B, ação pública condicionada; letra C, ação pública incondicionada; letra D, ação penal pública; e letra E, ação civil pública. Então, para a gente resolver, a gente vai lá no próprio artigo 227 do ECA, para a gente ver o que está disposto. E aqui a gente tem, no artigo 227, que os crimes definidos nessa lei são de ação pública incondicionada. Os crimes de ação pública incondicionada, pessoal, são aqueles cuja perseguição penal é iniciada pelo próprio Ministério Público, independentemente de qualquer ação prévia, de qualquer condição prévia ou de manifestação de vontade da vítima. Tá? A ação penal nesses casos é obrigatória e o Estado ele tem um dever de promover a responsabilização criminal do autor daquele crime, assim que tiver conhecimento dos fatos. Então, quem inicia a ação penal nesse caso não é a vítima, não precisa ser a vítima. A ação penal incondicionada, o próprio Ministério Público, ao tomar conhecimento daquela situação, já inicia uma ação penal para responsabilizar o autor por aquele crime. Então, os crimes definidos no ECA são de ação pública incondicionada, ou seja, o próprio Ministério Público pode iniciar aquela determinada ação. Então, a alternativa correta quanto ao que diz o artigo 227 é a letra C. Questão número 3. Qual é a penalidade prevista para o crime de deixar de manter registro das atividades desenvolvidas e de fornecer declaração de nascimento, conforme descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, se cometido de forma culposa? Letra A, detenção de 6 meses a 2 anos. Letra B, detenção de 2 a 6 meses ou multa. Letra D, advertência verbal. Letra C, advertência verbal. Letra D, prestação de serviços comunitários. E letra E, suspensão temporária do estabelecimento de saúde. Então, para resolvermos essa questão, a gente vai lá no artigo 229 para vermos como está disposto. E aqui o artigo 229 diz o seguinte, que deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 desta lei, é um crime, que terá a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Porém, aqui o parágrafo único diz que se o crime é culposo, se o crime for culposo, a pena será de detenção de 2 a 6 meses ou multa. Então, um crime cometido de forma culposa, pessoal, ele é caracterizado pela ausência de intenção de cometer a infração. Ou seja, o autor ele não tinha a intenção de causar o resultado ilícito, mas o fez por imprudência, negligência ou imperícia. Então, ele não tinha a intenção de causar a infração, a intenção de cometer a infração, mas por conta ali de imprudência, negligência ou imperícia acabou acontecendo. E aí, nesse caso, se o crime for culposo, a pena ela será de 6 meses, de 2 a 6 meses ou multa. A pena ela é menor do que se não for culposo o crime, se tiver a intenção. Então, a pena nesse caso do médico, enfermeiro, dirigente do estabelecimento aí de atenção à saúde da gestante, não identificar corretamente o neonato, não registrar ali conforme manda, todo o protocolo, será o crime a pena que será atribuída para esse caso será de detenção de 2 a 6 meses ou multa. Então, a penalidade para o crime de deixar de manter o registro das atividades desenvolvidas e de fornecer declaração de nascimento conforme descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, se cometido de forma culposa, é a pena de detenção de 2 a 6 meses ou multa, questão número 3, alternativa letra B. E aí, a questão número 4 diz que qual a penalidade prevista para a autoridade competente que, sem justa causa, deixe de ordenar a imediata liberação da criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Então, a autoridade, pessoal, ele tomou ciência de uma apreensão ilegal, ou seja, o adolescente ele foi apreendido de forma ilegal.
E aí, nesse caso, se ele não liberar imediatamente a criança ou adolescente que foi apreendido, né, tendo conhecimento que aquela apreensão é ilegal, qual que é a pena que será, qual que é a penalidade que poderá ser prevista para essa autoridade? E aí, a letra A diz que é a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, a letra B diz que é detenção de 6 meses a 2 anos, a letra C diz que é pena de multa, a letra D diz que é prestação de serviços comunitários e a letra E diz que é de advertência verbal. Para a gente verificar qual que é a pena a ser aplicada, a gente vem aqui no artigo 234, diz que deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação da criança ou adolescente tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão, vai ter a pena aí de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, aqui o artigo 234, né, do ECA, ele prevê que a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos para a autoridade que, sem justa causa, não ordenar a imediata liberação da criança ou adolescente após tomar o conhecimento da ilegalidade da apreensão. Isso reflete a seriedade, né, com que o ECA trata a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, impondo uma pena significativa para garantir que as autoridades ajam prontamente aí em casos de detenção ilegal. Então, a pena que será aplicada será de detenção de 6 meses a 2 anos. A alternativa correta para essa questão número 4 é a letra B de bola. E aí, a gente passa para a questão número 5 agora, que diz que qual é a penalidade para quem impedir ou embaraçar ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aqui uma pena para quem impedir ou embaraçar a ação aí de membro do Conselho Tutelar, representante do Ministério Público no exercício aí de sua função, né? Ou de autoridade judiciária. Então, quem atrapalhar a ação aí de um conselheiro tutelar, de um representante do Ministério Público ou de uma autoridade judiciária, qual que é a pena que vai ser aplicada para essa pessoa que atrapalhar o trabalho desses 3 agentes aqui? E aqui, letra A, detenção de 3 meses a 1 ano, letra B, detenção de 6 meses a 2 anos, letra C, pena de multa, letra D, prestação de serviços comunitários e letra E, advertência verbal. Para a gente verificar, pessoal, a gente vai lá no artigo 234, perdão, 234 foi o que a gente tratou, 236 do ECA, que diz que impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício da função prevista na lei, terá uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele determina que impedir, embaraçar, né, a ação de autoridade judiciária de um membro do Conselho Tutelar ou de um representante do Ministério Público no exercício de suas funções é punível com detenção de 6 meses a 2 anos. Essa penalidade ela reflete a importância de garantir que essas autoridades possam desempenhar suas funções sem obstáculos, assegurando a proteção e os direitos das crianças e dos adolescentes conforme a legislação. Então, a alternativa que traz a penalidade correta aí para o caso de impedir ou embaraçar a ação desses membros aí do Conselho Tutelar, Ministério Público e também de autoridade judiciária é a alternativa B, detenção de 6 meses a 2 anos. E aí, a questão número 6 diz que qual é a penalidade prevista para quem subtrair criança ou adolescente, né? Eu já faço aqui a marcação. Ao poder de quem tem sob sua guarda, em virtude de lei ou ordem judicial, né? Então, a pessoa está subtraindo a criança e do adolescente de quem tem a sua guarda, né? Em virtude de lei ou por decisão por ordem judicial, a pessoa está subtraindo a criança, né, de quem já tem a guarda, com o fim de colocação em lar substituto.
Então, está subtraindo a criança ou adolescente de uma pessoa que tem legalmente a guarda para colocar em outro lar. Qual que é a pena nesse caso para essa pessoa? E aqui a gente vai procurar a penalidade. E aí, pessoal, a letra A diz que a penalidade vai ser de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A letra B diz que reclusão de 2 a 6 anos e multa. A letra C diz que detenção de 2 a 4 anos e multa. A letra D, reclusão de 3 a 7 anos e multa. E a letra E, advertência verbal e multa. Então, vamos lá, diretamente na letra da lei, sem perder tempo. Aqui a gente vem no artigo 237, que diz que subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda, em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto, é um crime cuja pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, pessoal, aqui é um caso um pouco mais grave, né? Aqui vai ser atribuída a pena de reclusão. E aí eu vou explicar para vocês a pena de reclusão e a pena de detenção. A pena de reclusão é uma pena privativa de liberdade, mais severa, né? Ela é aplicada geralmente para crimes mais graves. Quem é condenado à reclusão cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto, dependendo aí do tempo de cumprimento e também do regime de progressão da pena estabelecido pela legislação. Então, reclusão geralmente aí ou é regime fechado ou semiaberto, é uma pena mais severa. Detenção, né, também é uma pena privativa de liberdade, porém é menos severa que a reclusão. A detenção geralmente ela é aplicada para crimes de menor gravidade. Aí, quem é condenado à detenção geralmente cumpre a pena em regime semiaberto ou aberto, podendo até mesmo ser convertida em penas restritivas de direitos, como prestação de serviço à comunidade, dependendo do caso e também da legislação aplicável. E aqui nesse caso, pessoal, subtrair uma criança ou adolescente, né, da guarda legal, de quem tem a guarda legal, com a intenção de colocá-los em um lar substituto, envolve tirar o menor de seu ambiente familiar legalmente reconhecido, né, por lei, sem a autorização, com o objetivo de entregá-la a outra família ou a uma instituição. Aí esse ato ignora os procedimentos legais e os direitos de guarda estabelecido pela justiça, comprometendo o bem-estar da criança ou do adolescente. Então, essa ação aí de subtrair uma criança ou adolescente, pessoal, ela desconsidera, né, a avaliação judicial sobre a adequação do lar substituto, podendo expor o menor a riscos emocionais, físicos e sociais. Né? A lei impõe penas severas como para esse crime aqui, como é a pena de reclusão, que é uma pena mais severa. Então, nesse caso, a penalidade para quem subtrair a criança ou adolescente de quem tem a guarda legalmente estabelecido por ordem judicial ou por lei, de quem tem essa guarda, com o fim de colocar em outro lar, em outro ambiente familiar, a pena nesse caso vai ser de reclusão de 2 a 6 anos e multa. A alternativa correta é a letra B. Então, de 2 a 6 anos a pena vai ser a pena de reclusão, tá? Questão número 7 diz que qual é a penalidade prevista para quem produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual que vai ser a pena para quem realizar essa ação? Qual que é a penalidade? A letra A diz que detenção de 2 a 4 anos e multa. A letra B diz que reclusão de 4 a 8 anos e multa. A letra C, reclusão de 6 a 10 anos e multa. A letra D, detenção de 3 a 6 anos e multa. E a letra E, a advertência verbal. Para a gente ver, pessoal, a gente vai lá no artigo 240, onde fala sobre isso aqui. Aí diz que produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente é um crime cuja pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, a especificação da pena reforça o compromisso aí do ECA em combater a exploração sexual infantil, né, reconhecendo o impacto duradouro desse ato aí, que esse crime pode ter sobre as vítimas,
Esse artigo é crucial no contexto mais amplo dos esforços para combater a pedofilia e também a pornografia infantil, garantindo que os infratores enfrentem consequências significativas por seus atos, aí, como é a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, a alternativa correta aqui é a letra B também, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Passamos agora para a questão número 8 da aula de hoje, que diz que qual é a penalidade para quem vender. Então, aqui a gente está falando de vender ou expor à venda, tá? Aqui, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Letra A, detenção de 2 a 4 anos e multa. Letra B, reclusão de 6 a 10 anos e multa. Letra C, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Letra D, detenção de 3 a 6 meses e multa. E letra E, advertência verbal e multa. Para a gente ver, vamos até o artigo 241 do ECA. E aqui diz que vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente é crime e a pena será de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então a pena nesse caso aqui da venda, né, desse material aí contendo cena de sexo explícito por vídeo ou foto aí envolvendo criança ou adolescente é um crime cuja pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa, tá? Reclusão. Alternativa correta para a questão número 8, a letra C. Questão número 9. Qual é a penalidade para quem vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição? Então a gente está falando aqui de arma, munição ou explosivo, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual que é a penalidade, pessoal? Para quem vender, em que os verbos, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, né? Ou entregar arma, munição, explosivo para uma criança ou adolescente. Qual que é a pena nesse caso? Vamos ver lá diretamente na letra da lei, pessoal, sem perder tempo. Aqui na questão, aqui no artigo 242, para essa questão número 9, a gente vai ver que vender, fornecer, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, arma, munição ou explosivo, terá uma pena de reclusão de 3 a 6 anos. Então, a pena será de reclusão de 3 a 6 anos, alternativa correta, letra B. Aqui nesse caso de vender, fornecer ou entregar arma, munição ou explosivo. E aí, encerramos aqui na questão número 10, que diz que qual é a penalidade prevista para quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, criança ou adolescente, bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica, ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual que é a penalidade aí para quem vender, fornecer, servir, aqui os verbos, né? Ou entregar bebida alcoólica ou algum outro produto cujo componente aí possa causar dependência física ou psíquica. E aí, qual que é a penalidade para quem realiza alguma dessas ações? Vamos diretamente na letra da lei, lá no artigo 243, para a gente ver qual que é a penalidade. E aqui o artigo 243 do ECA diz que vender, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, é um crime cuja pena de detenção é de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Então, de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Detenção, pessoal, aqui, ó. É um crime de detenção. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra D. É o crime aí cuja pena vai ser não vai ser a pena de reclusão, vai ser a pena de detenção de 2 a 4 anos e também aplicação de multa. Então, a alternativa correta para a questão número 10, né, é a letra D, visando aí que o Estatuto da Criança e do Adolescente busca salvaguardar esse grupo vulnerável contra os efeitos prejudiciais do álcool e também de outras substâncias que possam causar dependência física ou psíquica, né? Então, a gente termina a aula de hoje.
abordando essas 10 questões aí sobre os artigos que foram pedidos aí pela Banca VUNESP para a Guarda Municipal de São José do Rio Preto. A gente abordou aí os artigos que foram pedidos. E essa foi a aula final realizando esse estudo ativo sobre os artigos do ECA. Depois, pessoal, virá uma aula da VUNESP, né, uma aula envolvendo questões que a Banca VUNESP aplicou em provas de concursos aí para a Guarda Municipal, envolvendo esses artigos. Essas questões aqui foi eu mesmo que criei para a gente estudar os artigos de maneira ativa. Aí depois a gente vai resolver um aulão de questões da própria Banca VUNESP, tá? Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscreva no canal para sempre receber vídeos como este. A apostila que eu citei no começo do vídeo está fixada. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo para que você possa adquirir e realizar esse estudo. E muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até uma próxima aula.